Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos, seguindo a nossa tradição de que é este canal, fazer uma indicação de um livro para vocês. Depois da vinheta, vamos ver qual é este livro. Então, pessoal, o livro que trago para vocês hoje é este aqui, Viagens Fora do Corpo, de Robert Monroe. Este livro, ele é um clássico, foi o primeiro livro que eu li no que tange a essa questão das viagens astrais. Foi um livro que me fascinou muito. Quando comecei a descobrir essas questões da viagem astral, eu tinha algumas experiências espontâneas. Eu saía, eu deitava ali no meu quarto e eu saía voando pela janela, etc. Eu voava por cima do terreno que tinha do lado da minha casa, observava tudo, observava as casas dos vizinhos por cima, sobrevoava os postes de luz, etc. E depois retornava pela minha janela. Eu tinha isso como uma experiência de um sonho muito lúcido, um sonho muito especial, né? Mas quando eu li um livro chamado O Poder Extrasensorial, do autor Joseph Murphy, e depois também o seu clássico livro O Poder do Subconsciente, eu vim descobrir que existia essa questão de se sair do corpo realmente, que isso não era apenas um sonho. Então eu fui em busca de uma literatura sobre isso, e o que eu encontrei, né, foi este livro do Robert Monroe, e que foi simplesmente um divisor de águas para mim. Foi fantástico. Quando eu li as experiências do autor, eu fiquei fascinado com as possibilidades e também a possibilidade de se induzir esse tipo de experiência que eu achava que era apenas algo natural, como um sonho, que não se tinha um controle para se induzir tais coisas. Robert Monroe, ele descobriu as projeções astrais já numa idade bem mais avançada. E ele descobriu também, meio sem querer, essa questão quando ele realizou um exercício de relaxamento, meditação, com um áudio que ele tinha. Para surpresa dele, né, ele teve uma experiência de projeção astral, uma experiência muito forte para ele, e ele ficou muito impressionado com aquilo. E a partir dali ele começou a ter várias experiências que ele não induzia, elas aconteciam com ele. E ele achou que estava doente, ele achou que estava com problemas neuronais, né? E então ele foi consultar médicos, fez exames e mais exames, e as experiências continuavam, né? E ele não sabia o que era, e os médicos não sabiam dizer para ele porque ele estava normal, ele não tinha nenhum problema físico. E então começaram a indicar para ele que ele fosse buscar, então, talvez em alguma religião, ou talvez que ele fosse buscar esses yogis, etc. Mas Monroe não tinha como sair por aí em busca de uma aventura espiritual, né? Então, Monroe continuou a investigar por si próprio essas experiências. Ele buscou na literatura, não encontrou nada, porque na época dele era muito mais difícil de se encontrar esse tipo de coisa, e o que ele encontrou, assim, era muito oculto, muito velado, né? Não era disponível, aberto para todo mundo. Então, Monroe começou a investigar por si próprio essas experiências e se tornou um dos grandes nomes na pesquisa sobre as projeções astrais. Monroe escreveu 3 livros e ele detalhou todo esse procedimento dele da pesquisa dele sobre isso. Ele fez vários experimentos com as projeções astrais. Este livro narra várias das experiências que ele teve, são fantásticas. Ele narra direitinho cada experiência aqui, como se fosse um livro assim de uma pesquisa, digamos assim, científica, mas uma pesquisa com ele mesmo, uma autopesquisa, né?
ele fala de mundos, ele fala de contatos, ele fala de muitas coisas interessantes que a gente realmente fica impressionado, né, com este livro dele. Claro que hoje em dia já tem muito mais literatura, mas o clássico é sempre bom a gente ler e reler várias vezes, porque traz muitas informações de uma época onde não se era aberto essa questão, não se tinha tantas informações. Então se vê algo mais limpo, mais puro aqui dentro, sem muitas terminologias, sem muitos ranços religiosos, ranços de determinadas seitas, etc. Não, é uma coisa bem limpa, bem pura, sabe? De alguém que estava buscando se autoconhecer. Então, realmente é muito interessante, tá? É, e no final do livro também Monroe aqui deixa uma técnica para se sair fora do corpo. Essa técnica que ele deixa aqui, ela é uma técnica bastante, digamos que é um pouco mais difícil de se fazer. Contudo, foi a primeira técnica que eu usei nas minhas práticas e foi muito interessante. Eu sempre gosto de narrar a minha primeira, meu primeiro EV, estado vibracional, que foi aqui com este livro aqui, com essa técnica que eu aprendi e me esforcei bastante para conseguir. Quando eu tive o meu primeiro estado vibracional, foi uma coisa muito forte mesmo. Eu não sei bem o motivo de por que sempre os primeiros estados vibracionais que nós temos, eles são realmente bastante fortes, né? Depois parece que a energia se ajusta e a gente não tem aqueles estados vibracionais tão fortes. Hoje em dia eu tenho os estados vibracionais ainda, mas não são tão potentes como foi esse meu primeiro, né? E quando eu deitei, eu fiz de uma forma bastante diferente a minha prática. Eu não fiz na minha cama, eu peguei um colchão e levei para a sala e eu praticava na sala para não ter aquela coisa de a cama da gente é o lugar de dormir, né? Então eu levei para um outro lugar porque a minha intenção não era dormir. Então eu tinha a intenção de entrar no estado hipnagógico, ou seja, aquele estado entre a vigília e o acordado, né? Entre a vigília e o sono. E ali eu procurei induzir através do relaxamento, chegando ao estado hipnagógico. Então eu fiz todo aquele procedimento e nesse procedimento todo de relaxamento, estado hipnagógico, eu entrei num EV poderosíssimo, aonde eu sentia como se meu corpo estivesse pulando na cama, como se eu estivesse tendo um ataque epilético ou algo assim, ou um ataque cardíaco, porque eu sentia uma energia muito forte e um som como de uma turbina de um avião muito forte, tudo junto, e o meu corpo batia e pulava na cama e eu não conseguia me mexer. Então eu entrei em catalepsia junto com um estado vibracional e um forte som intracraniano, tudo junto. Então vocês imaginam, né? A primeira coisa que eu pensei foi: eu não devia ter mexido com essas coisas. Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Como é que eu fui mexer com isso aí? Eu nunca mais mexo com esse tipo de coisa. É o meu pensamento na hora, né? Eu não conseguia me mexer, meu corpo trepidava, parecia que eu ia explodir com aquele som na cabeça. E tudo aquilo demorou para mim como se fosse uma eternidade, mas não durou, foi segundos e logo passou. E eu me levantei dali apavorado, né? Mas aí eu relaxei e me lembrei que no livro do Monroe ele fala sobre isso. E aí eu me acalmei e pensei comigo mesmo, perdi de ter uma projeção, né? Mas a partir dali eu comecei então a induzir as minhas próprias experiências de extrema consciência que eu conseguia desenvolver. E então eu devo muito, né, a este livro aqui. Eu ainda não consegui fazer um curso do Instituto Monroe, um instituto que é do Robert Monroe, que tem aqui do Brasil com a Débora Sachs. E ela dá um curso que diz que é muito bom. Eu ainda não tive condições financeiras
para poder fazer um curso desse, que é bastante caro. É, embora vale a pena fazer, vale para quem gosta dessas coisas como eu, vale a pena fazer. Infelizmente eu não tenho condições financeiras para bancar esse curso, né? Mas ainda é um dos meus sonhos, ainda quero poder fazer este curso. Mas enfim, eu recomendo muitíssimo esse livro, tá? É um clássico, tem que ser lido, relido, estudado. Vale muito a pena para quem gosta desses assuntos, quem quer se aprofundar nesses assuntos. Esta é uma leitura obrigatória. Certo, pessoal? Fico por aqui então. Espero que gostem desta dica de livro e meus votos de paz profunda para todos vocês. Que o Deus do coração de vocês lhes dê muitas experiências ótimas para vocês desenvolverem a sua consciência. Até o próximo vídeo.